Olá pessoal, meu nome é Daniela Nazeta, eu sou médica colaboradora da unidade de valvopatias. Hoje eu vim dar sequência à nossa série de aulas de fundamentos em doenças valvares, tudo que você precisa saber sobre insuficiência mitral. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre outros métodos diagnósticos, a ressonância magnética, ventriculografia e angiotomografia. Bom, para começar a introduzir o assunto, a gente sempre tem que lembrar que hoje a gente está falando de insuficiência mitral, mas para qualquer valvopatia, o nosso método diagnóstico de escolha sempre vai ser o ecocardiograma. Né? Então, assim, quando que a gente vai pedir um outro exame, né? Quando que a gente vai solicitar outro método diagnóstico? Quando a gente tiver uma discrepância com a clínica, ou seja, quando o paciente às vezes apresentar um sintoma muito exuberante e o ecocardiograma não mostrar uma valvopatia importante, né? Uma insuficiência mitral importante. Ou quando o exame ele vem inconclusivo, às vezes o ecocardiografista não conseguiu visualizar bem a válvula, às vezes o paciente tem uma janela limitada, ou, né, como nas mulheres, uma mama muito volumosa, ou um paciente mais obeso, onde a gente tem dificuldade de visualização. Então, nesses casos, onde a gente não consegue definir a importância da valvopatia e a gente suspeita que ela seja importante, nós vamos lançar mão de alguns exames e na insuficiência mitral nós vamos solicitar a ressonância magnética cardíaca, ou a ventriculografia, que é realizada durante o cateterismo, ou angiotomografia cardíaca. Para cada exame existe a sua indicação específica e eu vou falar um pouquinho melhor de cada um agora. Vou começar falando da ressonância magnética, né? É um exame aí que, apesar de ser limitado, está cada vez mais disponível. É uma ferramenta diagnóstica valiosa na cardiologia, em especial na insuficiência mitral. A ressonância vai trazer uma anatomia cardíaca muito detalhada para a gente. Dessa forma, a gente vai conseguir, né, no que diz respeito à morfologia da válvula mitral, a gente vai conseguir ver muito bem as cúspides, as cordas tendíneas, os músculos papilares. E dessa forma conseguir definir aí a importância dessa insuficiência mitral. Um outro fator muito importante que a ressonância nos traz é a quantificação do volume e da fração regurgitante. Dessa forma, a gente pode classificar essa insuficiência em leve, moderada ou importante, né? A partir daí, a gente também pode acompanhar a progressão da doença desse paciente com o exame, tá? Então, a gente vai ver se o paciente tem uma insuficiência leve ou moderada. A gente pode ir repetindo esse exame, né, num tempo definido aí, individual com cada paciente, e ver se essa doença está progredindo. E dessa forma, a gente pode planejar, né, a intervenção para que ela seja realizada no momento mais adequado. Um outro ponto bastante importante é que a ressonância vai nos mostrar também o impacto hemodinâmico na função ventricular. A ressonância consegue nos mostrar de forma bem precisa a fração de ejeção do ventrículo esquerdo e também vai nos dar com precisão o tamanho das câmaras. A gente sabe que na insuficiência mitral, as principais câmaras afetadas vão ser o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo. Então, a gente vai conseguir ver tamanho e volume dessas cavidades. E como a gente sabe que a alteração em todos esses fatores vai aumentar o risco cardíaco do paciente, o exame também pode ser utilizado para estratificação de risco desse paciente. Além disso, a ressonância, através do realce tardio do gadolínio, ela consegue nos mostrar a presença de fibrose miocárdica. A fibrose ela pode acontecer como uma consequência da insuficiência mitral crônica. Esses pontos de fibrose acabam sendo substratos para arritmias ventriculares e, em especial, no prolapso, é uma condição específica chamada de prolapso arritmogênico. Eu vou abrir um parêntese só para falar um pouquinho disso. O prolapso da válvula mitral, ele tem um risco aumentado de arritmias malignas, justamente pela presença desses pontos de fibrose que ocorrem principalmente ali nos músculos papilares por pontos de tração causados pelo prolapso. Uma outra condição que está amplamente associada, né, em cerca de 92% dos casos, é a disjunção mitral, que está associada ao prolapso e que também faz com que esse risco de arritmia seja maior ainda. A disjunção nada mais é do que uma inserção anômala do folheto posterior da válvula mitral
no átrio esquerdo. A gente pode ver que tem um gapzinho aqui com a crista do miocárdio, né, do ventrículo esquerdo. Então, esse gapzinho, essa inserção anômala é chamada da disjunção. E isso associado ao prolapso aumenta o risco de arritmias malignas. E a ressonância é um exame excelente para a gente avaliar esses pontos de fibrose nesse grupo de pacientes. Falando um pouquinho da ventriculografia, ela é realizada durante o cateterismo cardíaco. O cateterismo ele é solicitado na insuficiência mitral, né? Primeiramente, no pré-operatório, né? Quando a gente tem uma suspeita de coronariopatia, a gente vai solicitar o cateterismo. A ventriculografia nem sempre ela é realizada. A gente vai realizar, né, no contexto do nosso dia a dia, normalmente pacientes que já têm uma coronariopatia ou no infarto, então nem sempre ela é realizada. E quando ela é realizada, normalmente ela é feita para poder avaliar a função ventricular esquerda quando a gente faz a injeção de contraste direto dentro da cavidade. Na insuficiência mitral, o que a gente vai ver, né, na ventriculografia? A gente vai conseguir visualizar de forma direta o refluxo de sangue do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo durante a sístole. E ele é considerado importante quando classificado como maior do que 3 cruzes. Associado a isso, a gente pode, no cateterismo cardíaco, pedir para que seja solicitado também, realizado, na verdade, o cateterismo direito, o cateterismo de câmeras direitas. A gente sabe que a insuficiência mitral pode causar um aumento da congestão venocapilar, fazendo com que tenha uma alteração das medidas de pressão, né, tanto pulmonares quanto do lado direito do coração. Então, o cateterismo direito vai nos fornecer as medidas de pressões intracavitárias, né? Isso vai nos mostrar qual que é o impacto dessa insuficiência mitral na hemodinâmica cardíaca, né? Quando temos essas pressões alteradas, a gente sabe que o paciente já tem uma doença mais grave, mais avançada, e dessa forma também definir o prognóstico desse paciente. Além disso, né, a gente sabe, o cateterismo é um exame mais invasivo quando a gente faz a ventriculografia, né, mais invasivo ainda, e com o cateterismo direito mais ainda. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de pedir, mas ele, nos contextos específicos, ele é uma opção bastante útil no diagnóstico, né, da insuficiência mitral e na definição de prognóstico. Bom, agora eu vou falar por último da angiotomografia cardíaca. Assim como o cateterismo, né, a sua principal aplicabilidade é na avaliação coronariana, porém também é um exame que vai nos fornecer imagens de alta resolução das estruturas cardíacas. Isso é importante porque vai nos ajudar, né, nas intervenções, principalmente nas intervenções percutâneas, onde a gente precisa saber muito bem a medida do anel valvar, da válvula, das estruturas adjacentes para a gente colocar, né, para o hemodinamicista colocar uma prótese. Então a gente precisa da angiotomografia para analisar esses casos com muito cuidado. E um outro, né, ponto bastante importante é na avaliação de casos complexos, em especial nas calcificações do anel valvar. Quando a gente tem uma calcificação muito exuberante, como a gente pode ver aqui nessa imagem, isso atrapalha muito o resultado da cirurgia. Então é importante a gente estudar, a gente ver com cuidado onde é essa calcificação, qual a quantidade de cálcio que tem, para a gente poder programar o melhor procedimento para o nosso paciente. No que diz respeito à morfologia da válvula mitral, assim como a ressonância, a gente vai conseguir ver muito bem também espessamento das cúspides, calcificações, como eu falei, e anomalias estruturais. E as estruturas ao redor da válvula também, não só, né, não é um exame que vai estar restrito aí ao aparato valvar, né? A gente vai conseguir ver anel, cordas tendíneas e os músculos papilares também. Bom, pessoal, então agora um take-home message para a gente concluir a aula. Sempre o exame inicial vai ser o ecocardiograma. A gente dificilmente vai iniciar o estudo do nosso paciente, a análise da insuficiência mitral, através de exames como ressonância, ventriculografia ou angiotomo. Então, o ecocardiograma sempre, quando a gente suspeitar de uma valvopatia, quando a gente suspeitar de uma insuficiência mitral, a gente vai pedir o ecocardiograma. Surgiu a dúvida diagnóstica, né? Tem alguma discrepância com a clínica, algum contexto especial que a gente está suspeitando, aí sim nós vamos lançar a mão dos outros exames de imagem, sempre lembrar, não é
porque o eco não mostrou a importância, né, na valvopatia, que ele é de tudo perdido. Não, os exames eles vão complementar o ecocardiograma. Sempre a gente vai pegar as informações de todos os exames para a gente chegar a uma conclusão. E os exames eles vão nos auxiliar, principalmente no planejamento das intervenções, em especial as intervenções percutâneas. E a modalidade de diagnóstico, o exame que nós vamos escolher, ele deve ser individualizado. A gente sempre vai pensar, será que esse paciente, eu tenho uma suspeita de calcificação do anel mitral, então é melhor eu pedir um angiotomo. Esse paciente tem um prolapso, está tendo umas queixas de palpitações, então, né, talvez seja interessante a gente pensar numa ressonância. Então, sempre individualizar para cada paciente e sempre pensando, o nosso objetivo é evitar que esse paciente seja levado a uma intervenção no momento tardio, no momento desfavorável. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Muito obrigada.